vai definir seu futuro. Questionado no tricolor, possível destaque na Copa América pode definir futuro de meia. James Rodrigues está representando a seleção colombiana na Copa América, buscando definir o futuro de sua carreira em alto nível. O meia-atacante do São Paulo vê a competição como uma oportunidade de se destacar e sonha em conquistar o título para se firmar como um dos maiores ídolos de seu país. Com uma atuação sólida, James mostrará ao mercado internacional que ainda tem muito a contribuir em alto nível, se posicionando como um reforço de peso para equipes que buscam sucesso nas próximas temporadas. Por outro lado, um desempenho aquém do esperado pode limitar suas opções no mercado, direcionando-o a locais menos expressivos, como o Oriente Médio ou os Estados Unidos. No início do ano, o jogador expressou o desejo de deixar o São Paulo, mas a falta de propostas concretas e o contrato até 2025 o mantiveram no clube. Atualmente precisa provar seu valor em campo, uma vez que não está atraindo grandes ofertas e é considerado uma contratação de risco. Em relação à sua permanência no São Paulo, James está em contato com uma equipe espanhola e vê com bons olhos um retorno ao país, onde já teve passagens pelo Real Madrid e Bayern de Munique. Embora o clube brasileiro esteja aberto a uma negociação, a decisão final dependerá das propostas que surgirem e do que for melhor para a equipe. Análise: série de tropeços frustra planos do São Paulo no Brasileiro e expõe queda de rendimento. Time faz jogos ruins, soma 2 pontos em 9 disputados e se afasta da disputa pela liderança. O campeonato ainda está no começo, são 10 partidas apenas, mas os 3 tropeços seguidos do São Paulo colocam um freio nas ambições do time no Brasileirão. Resultados que espelham o desempenho da equipe nessa sequência, algo mais claro na derrota desta quarta para o Cuiabá em casa. Depois de empatar com o Inter e o Corinthians em jogos de pouco brilho, mas ambos como visitante, o São Paulo sofreu o primeiro revés sob o comando de Luiz Zubeldia em sua pior atuação desde a saída de Thiago Carpini. Após vencer o Cruzeiro em casa, em outro duelo em que sofreu, apesar de ficar com os 3 pontos, o São Paulo chegou a ver a liderança de perto. Desde então, marcou mais 2 pontos e viu o Botafogo se distanciar. Se a tabela não parece tão cruel, afinal, são 5 pontos de diferença para a ponta. O desempenho do time nas partidas mais recentes enche de interrogações as perspectivas da equipe no Brasileiro. Contra o Cuiabá, preocupado com a sequência de jogos, Zubeldia colocou Lucas, Luiz Gustavo e Rodrigo Nestor no banco. Com Galopo, Michel Araújo e Wellington Rato, o time fez um primeiro tempo sofrível, e só não foi para o intervalo em desvantagem porque o chute de Max, num erro de Arboleda, bateu no travessão. Os titulares entraram em campo antes dos 15 minutos do segundo tempo, tornaram o São Paulo melhor, mas não muito. Aos 36 minutos, Pita foi lançado e ganhou de Arboleda na corrida. Ele mandou a bola para o meio da área, Luiz Gustavo tentou afastá-la de calcanhar, mas a devolveu ao Cuiabá. Eliel pegou a sobra e acertou o ângulo de Jandrei. Com 33 mil pessoas no Morumbis, o São Paulo reagiu demonstrando mais nervosismo do que bom futebol. Ouviu vaias ao fim da partida. A equipe terá chance de compensar esses pontos perdidos em casa nos próximos jogos. Pega o Vasco, que luta contra a Degola em São Januário, no sábado, e recebe o Criciúma, outra equipe que se preocupa com o rebaixamento na próxima quinta. Depois, outra vez no Morumbis, pega o Bahia, que está à frente na classificação. Uma sequência para pontuar, recuperar a confiança e voltar a se colocar entre os que sonham com o título. Federação Paulista seleciona 14 árbitros para programa de profissionalização. Entidade pagará bolsa e oferecerá estrutura para que jovens juízes se dediquem exclusivamente à arbitragem. A Federação Paulista de Futebol selecionou 14 jovens árbitros de seu quadro para participarem do programa de profissionalização da entidade, que pagará bolsas para que eles se dediquem exclusivamente à arbitragem. Segundo a federação, serão investidos R$1,2 milhão no projeto chamado Jovens Árbitros. Eles receberão um auxílio de R$2,6 mil mensais, além das diárias que recebem quando apitam. O programa também prevê plano de saúde, odontológico, cursos de inglês e espanhol, atendimento psicoterápico e acompanhamento nutricional. Todos os selecionados têm menos de 32 anos. Caio Carvalho Pereira, Denis Matheus Afonso Ferreira, Gabriel Henrique Meira Bispo, Giovanni Crescêncio, Guilherme Francisco Rosário, Gustavo Holanda de Souza, Henrique Perinelli Oliveira, Hermínio Henrique Dalmen, Isabelle de Oliveira, Juliana Vicentim Esteves, Mariana Nani Batalha, Murilo Tarrega Vitor, Rodrigo Fernandes Júnior e Vinícius Lima Nunes dos Santos.
Os árbitros terão rotinas de treinamento de segunda a sexta de manhã e à tarde. As atividades físicas serão realizadas no NAR, Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo. São Paulo não tem condição de lutar pelo título brasileiro, diz Arnaldo. No posse de bola, Arnaldo Ribeiro criticou a direção do São Paulo pelo desleixo com os detalhes do Brasileirão. Segundo ele, o tricolor não vai conseguir brigar pelo título com Palmeiras e Flamengo e deve focar mais uma temporada na disputa dos torneios de mata-mata. Essa direção do São Paulo prioriza as Copas. O São Paulo ainda não está na condição de disputar para ganhar os pontos corridos. Ele já foi rei dessa história toda, é o único tricampeão seguido, coisa que o Palmeiras pode igualar esse ano, mas está muito longe. Até porque, além da questão do zubeldia dos jogadores, dos fracassos, tem uma situação que a direção do São Paulo, essa direção prioriza Copas nos detalhes, nas atitudes. Sempre acontece isso do Brasileirão, isso acontece pelo 4º ano seguido. Campeonato de pontos corridos se ganha no detalhe, a atitude dessa direção nesses momentos-chave não é pleitear mudança de tabela, é aumentar o preço dos ingressos. Na hora em que o time mais precisa da torcida, ela faz isso. Foi o menor público do São Paulo no ano contra Cuiabá, 33 mil pessoas, não é um pequeno público, mas o Morumbi com 33 mil pessoas é metade do estádio, fazendo muita diferença de 33 mil para 45 mil, que era a média do São Paulo. Nesses detalhes você vai disputar o campeonato de pontos corridos. Campeonato de pontos corridos é a batida toda a rodada, não tem segredo. É detalhe, é tabela, é escala de árbitro, é estádio cheio. Presidente do São Paulo vai passar um mês nos Estados Unidos, assim é o campeonato de pontos corridos, você ganha nas atitudes, além de ter um técnico bom e um time bom. Mas numa maratona de 38 rodadas, você tem que pensar em todos os detalhes. O Palmeiras do Abel é mestre nisso e é o atual bicampeão, além de ter um bom técnico e um bom time. O São Paulo tem um técnico recém-chegado, que estava invicto há 12 jogos, que está com problemas mesmo, sobretudo do meio de campo para trás, e tem essa situação agora de disputar o limbo da tabela, como tem feito nos últimos anos. Tem até chegado às finais, primeiro da Sul-Americana, agora foi campeão da Copa do Brasil, tem Libertadores, esse é o São Paulo dessa gestão. Aliás, o presidente do São Paulo se juntou à delegação da seleção brasileira na Copa América, vai ficar um mês todo nos Estados Unidos. Camisa 10 decide assinar com São Paulo e não vai jogar no Flamengo de Pedro. Jogador tem contato somente até o fim do ano e disputado no mercado, chamou os dirigentes do tricolor para avisar que quer jogar no clube, segundo Rafael Emiliano. O Flamengo tem se tornado um dos principais times no futebol brasileiro no mercado da bola. A equipe de Tite tem se notabilizado por grandes contratações, mas uma delas pode caducar e parar no São Paulo. O clube do Morumbi continua observando nomes no mercado e não dispensa também trazer contratações de peso para incorporar o seu plantel. Casares é do tipo de cartola que nunca deixa a janela se fechar oficialmente, ficando atento ao mercado. Após deixar o São Paulo há 14 anos sem deixar muito carinho por parte dos torcedores por conta da briga judicial para conseguir sua rescisão contratual, o meia Oscar pode estar cavando seu retorno ao Morumbi. O meio-campista é sonho de consumo do Flamengo nos últimos anos, chegando até a ter um acerto com o clube carioca em outros tempos, mas esbarrou nos chineses, dono de seu passe. Segundo Rafael Emiliano, houve uma conversa onde ele expôs a vontade de voltar ao tricolor paulista. Negócio para 2025. O jogador de 32 anos decidiu, por conta própria, iniciar os contatos para reforçar o tricolor após o término do seu contrato com o Xangai Port, da China, em novembro deste ano. O negócio seria somente para 2025. Após o início do burburinho envolvendo o hipotético retorno de Oscar ao Morumbi, a reportagem do Avante Meu Tricolor, onde o jornalista escreve suas matérias e publica vídeos, afirmou que o meia quer apagar a briga e ganhar títulos no clube. A China mudou a regulamentação e não aceita salários astronômicos como o de Oscar, por isso uma renovação seria inviável a não ser que o atleta reduzisse consideravelmente seu salário. Oscar negociou com o Flamengo na janela do ano passado, chegou a acertar os termos com o clube para vestir rubro-negro, mas o time chinês não aceitou liberar o atleta por empréstimo. Thiago Silva comenta foto de Rafinha com Lucas e torcida do São Paulo já sonha com contratação. A diretoria quer? Há cerca de um mês, o Bolave Brasil noticiou que a atual diretoria, presidida por Júlio Casares, deixou as portas abertas para o cria de Cotia se mudar para o tricolor paulista após o término de seu contrato.
O clube entende que mesmo tendo alguns nomes de peso para a posição, como Luciano, James Rodrigues e Lucas Moura, a chegada de mais um jogador de alto nível não seria uma má ideia e ajudaria no elenco. No entanto, a diretoria não quer entrar em leilão. Oscar recebe um dos maiores salários do futebol mundial, chegando próximo na casa dos 10 milhões de reais mensais, o que está completamente fora da realidade. O jogador aceitou reduzir a pedida para se enquadrar no futebol brasileiro. Flamengo, Internacional e Corinthians também estão de olho na sua situação. Para jogar no SPFC, Oscar vai ter que realmente querer.